Bem-vindos ao Wolfcrow. Nessa playlist eu resumo origens e histórias de gibis para vocês. Todas as alterações dos painéis, textos e imagens foram feitas para evitar problemas com direitos autorais. Todas as artes são propriedades das suas respectivas empresas. Pessoal, eu só queria deixar um recado antes do vídeo. Essa história, ela começa meio confusa. Muita coisa acontece em pouco tempo. Mas continue assistindo, que no final vai fazer sentido, beleza? Então, bora lá! A história começa na mansão dos Vingadores, onde alguns deles estão conversando e tomando café da manhã, quando de repente a mansão é invadida. Os Vingadores ficam alerta e olham nas câmeras de vigilância e descobrem que o invasor é o Valete de Copas, um herói que já está morto há um tempo. Eles ficam confusos. Scott Lang vai até ele e tenta entender como ele está ali, e Valete apenas diz que sente muito. Uma explosão acontece. Após se recuperarem, os Vingadores olham para a entrada da mansão, e lá tinha apenas uma cratera. Mas ao chegarem perto, eles notam que, assim como o Valete, Scott agora também está morto. No meio tempo, Tony Stark está em uma reunião da ONU, quando de repente, ele começa a ficar parecendo que está bêbado. Ele começa a insultar um embaixador da Lativéria. T'Challa tenta parar Tony, mas ele ameaça matar aquele embaixador. Tony consegue se controlar e sai dali. Acontece que ele já teve problemas com bebida antes, e isso faz com que ele perca credibilidade em frente às nações. Em outra sala, Wanda pergunta se Tony está bêbado, mas ele chora, jurando que não bebeu nada. E neste momento, eles recebem um alarme branco dos Vingadores, e ficam sabendo sobre o ataque na mansão. E sem tempo para se recuperar daquela explosão na mansão, o Quinjet aparece no céu, mas ele voa em direção a ela. Os Vingadores ficam espantados. E o Visão está controlando a nave, mas ele a joga na mansão. Os Vingadores conseguem se desviar, mas olham para a nave, enquanto o Visão sai em chamas. Ele começa a se desfazer e cospe esferas de prata. O Capitão pede para os Vingadores não atacarem, mas ao ver que existem várias esferas, ele ordena que todos fujam dali. E essa foi uma ótima ideia, pois todas as esferas se transformam em Ultron. Os Vingadores começam a lutar contra os Ultrons, mas não entendem o que está acontecendo. Na batalha, a She-Hulk começa a perder o controle. Ela vai até o Visão e fala que ela está cheia de tudo aquilo. Pergunta por que aquilo está acontecendo. Vingadores estão morrendo sem motivo. Capitão pede para ela se acalmar e soltar ele, mas ela olha com ódio em seus olhos e rasga o corpo de Visão no meio, deixando todos que estavam ali com medo. Ela começa a atacar os Vingadores. Ela perdeu o controle para a raiva, igual ao seu primo Bruce. Ela pega um carro e joga no Capitão. Eis então que Tony chega na luta e dá um soco em Jennifer que a apaga. Hank Pym chega na mansão dos Vingadores e vê todo o estrago que aquela batalha causou, e fica espantada. Essa batalha deixou muitos feridos, e até mesmo mortos. Os Vingadores se reúnem e tentam entender o que está acontecendo, que não pode ser apenas um dia ruim. Mas é aí que Hank Pym chega, acusando Tony de ter piorado tudo na reunião da ONU, falando para todos ali que ele estava bêbado e que ele ameaçou o embaixador da Lativéria. Mas Tony diz que ele não bebeu nada, e que possivelmente o que aconteceu ali estava ligado a todos os outros eventos estranhos do dia. Mas por ele ter um histórico de alcoólatra, existem alguns ali que não acreditam nele, Gavião sendo uma dessas pessoas. Mas mesmo com o Capitão e Falcão acreditando nele, Tony sai dali revoltado, dizendo que ainda existem pessoas que não confiam nele, mesmo depois de tudo que ele deu para os Vingadores. Os Vingadores recebem um alerta, sinalizando de que algo está acontecendo na mansão deles, e vão até lá. Ao chegarem, eles dão de cara com inúmeros heróis. Todos eles escutaram um alerta branco, um chamado por ajuda de quando a mansão foi atacada, e todos eles estão ali querendo ajudar. Nick Fury também está ali, e pede para que todos saiam de lá, afinal de contas isso é uma cena de crime, e eles estão contaminando. Porém, mais uma novidade ruim. O governo deu um depoimento oficial que eles não mais têm vínculo com os Vingadores. Nick Fury fica furioso, mas sem ter tempo para processar aquela informação, eles olham para o céu e notam um ataque aéreo.
Essa invasão dos Kree pega todos de surpresa. Os Vingadores tentam manter a mansão segura. Nick fala que aquele ataque não faz sentido, que os Krees não atacariam em terra, assim sem motivo, e que algo não está certo. No meio do combate, Gavião avança no ataque, mas no meio da luta recebe um tiro em suas flechas. Porém, existem flechas explosivas ali. Ele nota isso e fala que não pode terminar assim. Então ele agarra um Kree que tem um jetpack e sobe em direção à nave-mãe, e a explode. Os Vingadores aproveitam a deixa e avançam no ataque, mas neste momento, os Kree batem em retirada. Eles analisam parte da nave que caiu do céu, e concluem que ela não é feita de metal. Eles não sabem que material é aquele. Eis que chega uma voz. Me desculpem por não estar aqui antes. Eis que Doutor Estranho aparece, e diz que todas as coisas estão acontecendo devido a um uso abusivo de mágica. Ele pergunta se eles desconfiam quem teria tamanho poder de causar tanto caos. Capitão chora ao ouvir aquilo. Então vemos Wanda Maximoff visitando a sua antiga mentora, Agatha Harkness, perguntando por que existem pessoas que acham que ela já teve 2 filhos. Agatha pede para ela se sentar e se acalmar, mas Wanda grita, falando que ela precisa saber. De volta aos Vingadores, eles não acreditam que pode ser Wanda. Eles falam para o Capitão que isso não é possível. Mas Nick Fury lembra que ela é filha de Magneto, e que era uma terrorista antes de virar uma Vingadora. Doutor Estranho pergunta sobre os filhos de Wanda, pois ele se lembra de ter feito o parto deles. Mas Fera explica para ele que na verdade ela criou os filhos com mágica, fez eles existirem do nada, mas que eles não existiam na realidade. Explicam que Agatha Harkness desfez os filhos da Wanda, e que ela tinha cuidado disso. Doutor Estranho pergunta por que eles não procuraram ele para ajuda, e ele explica para eles que não existe essa magia do caos, e pedem para eles escutarem uma história de uma mutante órfã, com um passado de violência e abandono, que possui poderes que ela nem mesmo imagina ou consegue controlar. A pessoa que não consegue entender que possui o poder de controlar a realidade. O poder que, na verdade, pode acabar controlando ela. Imagina você passar por situações traumáticas e desejar que tudo fosse diferente. Drama, conflito, tragédia, tudo se torna uma desculpa para mudar o mundo à sua imagem. Ela pode mudar tudo, pessoas, lugares, coisas. Essa pessoa com a vida triste começa a se perder na própria mente e quer tornar uma vida caótica em algo diferente. Ela diz a si mesma que merece ser feliz, e como um passe de mágica, ela tem filhos, mesmo ela não estando grávida. E até mesmo essa história teve um fim triste. Ela perdeu o controle dela mesma, em um nível psicológico. E ele pergunta: me digam que essa pessoa que eu acabei de descrever não se encaixa na sua amiga Wanda Maximoff. Homem de Ferro ainda não acredita no estranho e pede para ele informar onde Wanda está. Enquanto isso, Wanda está em uma sala, jantando com seus filhos, Agatha e Visão. Até que uma voz amiga a chama. Capitão pede para ela deixar ele ajudá-la. Os filhos de Wanda brigam. Um fala para mandar aquele homem embora, enquanto o outro diz que ele é um amigo da mamãe. Capitão consegue notar que ambas as vozes eram de Wanda e representam um conflito que está na sua mente. Quando de repente aparece o Caveira Vermelha e um batalhão na sala. Eles começam a atirar no Capitão, que se protege e é lançado para fora de lá. Enquanto Wanda abraça seus filhos, dizendo que ninguém vai tirá-los dela novamente. Ela vai até lá fora, dizendo que ninguém vai tirar os filhos dela novamente. Enquanto a Capitã Marvel a confronta sobre tudo o que aconteceu. Mas eis que a Wanda começa uma batalha entre os próprios heróis. Uma batalha caótica. Mas Doutor Estranho chega e tenta conter a magia de Wanda. Mas ela é muito forte. Ela tenta confrontá-lo com uma aparição de Dormammu. Mas Stephen usa o olho de Agamotto para que ela possa enxergar o que realmente está acontecendo. Ela cai em um transe nos braços do Capitão, enquanto Fury entra na casa onde ela estava, que na verdade está vazia, apenas com uma pessoa em uma cadeira, que na verdade é o esqueleto de Agatha.
Enquanto isso, uma voz ordena: "Me deem minha filha." Magneto chega ali. Ele a pega em seus braços e, com um olhar triste, ele diz: "Xavier estava certo. Era você. Eu falhei com você." Ele a leva dali, e em seguida, todos os Vingadores também saem de lá. No dia seguinte, eles se encontram na antiga mansão, ou o que restou dela. E Tony fala que não pode mais financiar os Vingadores, pelos danos causados a eles e a sua companhia, pois ele tem funcionários que dependem dele, e com todo aquele escândalo causado e os dólares perdidos, o prejuízo foi tão alto que ele precisaria demitir vários empregados. Ele está colocando em risco o futuro de quem depende dele. Ele fez um acordo também com a cidade de Nova York, e esta antiga mansão vai virar um marco histórico, um memorial. Com isso, Pietro, o irmão de Wanda, chega. Ele fala que ficou sabendo do que aconteceu e que está ali para pedir desculpas em nome da sua irmã. E vai embora. Com isso, a maioria dos Vingadores abandona a vida de herói. Mas antes que tudo acabe, eles vão até a sacada da mansão, onde a cidade está fazendo uma homenagem a eles. Isso é tudo, pessoal. E como sempre, se gostou, deixa um like. E se curtir o conteúdo e quer ver mais, é só se inscrever. Até a próxima!